Aqui no Consta em Registros, contamos histórias reais que o tempo tentou apagar, mas que continuam vivas nos arquivos do passado. Hoje vamos falar de um dos capítulos mais sombrios da história brasileira. Uma obra gigantesca, construída no coração da Amazônia, que custou milhares de vidas. Uma estrada de ferro que nasceu de um sonho de progresso e terminou abandonada no meio da selva. Este é o relato da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, mais conhecida como a Ferrovia do Diabo. As obras começaram oficialmente em 1907. Engenheiros estrangeiros chegaram à Amazônia trazendo equipamentos modernos para a época: locomotivas, trilhos importados, maquinário pesado e a promessa de que aquela região isolada finalmente estaria conectada ao restante do país. Para construir a ferrovia, trabalhadores foram recrutados em várias partes do mundo. Vieram homens do Caribe, da Europa, do Nordeste brasileiro, indígenas da própria região e pessoas que aceitaram o trabalho como última alternativa de sobrevivência. O canteiro de obras se transformou em uma verdadeira mistura de línguas e culturas, perdido no meio da floresta. Mas logo nos primeiros meses, ficou claro que aquela não seria uma construção comum. O que parecia um grande projeto de engenharia começou a se revelar uma luta diária pela sobrevivência. A Amazônia impôs suas próprias regras desde o início. O calor era quase insuportável. A umidade tornava o trabalho exaustivo. Chuvas constantes transformavam tudo em lama. Ferramentas enferrujavam rapidamente, trilhos afundavam no solo, máquinas quebravam com frequência. Mas o maior inimigo não era visível. Eram os mosquitos. Doenças como malária, febre amarela e disenteria se espalhavam com velocidade assustadora. Trabalhadores chegavam cheios de esperança e poucos dias depois já estavam fracos, febris e incapazes de continuar. Relatos da época contam que muitos homens morriam antes mesmo de entender exatamente onde estavam. A selva parecia reagir à presença humana. Para tentar conter o desastre, foram montados hospitais improvisados ao longo da linha férrea. Médicos brasileiros e estrangeiros trabalhavam sem descanso, mas era impossível acompanhar o ritmo da tragédia. Faltavam remédios, faltava estrutura, faltava conhecimento sobre como enfrentar as doenças tropicais. Há registros de períodos em que mais da metade dos trabalhadores estava doente ao mesmo tempo. Enquanto os trilhos avançavam lentamente, os cemitérios cresciam rapidamente. A Madeira-Mamoré começou a ganhar uma fama terrível. Não demorou para que a Estrada de Ferro recebesse um apelido sombrio: Ferrovia do Diabo. E esse nome não surgiu por acaso. Estima-se que entre 1907 e 1912 tenham morrido entre 6.000 e 20.000 pessoas durante a construção. Ninguém sabe o número exato. Os registros são incompletos, muitos documentos se perderam e grande parte dos trabalhadores era formada por imigrantes sem família no Brasil. Quando morriam, seus nomes simplesmente desapareciam da história. Existe uma frase famosa da época que resume bem a situação: para cada dormente colocado nos trilhos, uma vida foi perdida. Pode ser um exagero simbólico, mas revela o tamanho da tragédia humana por trás daquele projeto. Além das doenças e acidentes, o cotidiano na obra era marcado por tensão constante. Trabalhadores de diferentes nacionalidades conviviam em condições extremas, e conflitos eram frequentes. Havia brigas, desespero e tentativas de fuga. Muitos tentavam abandonar o trabalho e voltar para casa, mas descobriam que a selva ao redor tornava isso quase impossível. Alguns desapareceram tentando escapar a pé pela floresta. Engenheiros e administradores também não aguentavam a pressão. Há relatos de profissionais experientes que simplesmente desistiram e foram embora, traumatizados pelo que presenciaram. A Madeira-Mamoré não era apenas uma obra difícil, era um ambiente onde sobreviver já era uma vitória diária. Mesmo assim, contra todas as probabilidades, a Estrada de Ferro foi finalmente concluída em 1912. Os trilhos ligaram Porto Velho a Guajará-Mirim. Estações foram inauguradas.
Trem começou a circular pela Amazônia. Por um breve momento, pareceu que todo aquele sofrimento tinha valido a pena. A obra estava pronta, mas o destino ainda reservava uma última ironia. Quando a ferrovia ficou pronta, o mundo já era outro. O ciclo da borracha, que tinha motivado todo o projeto, estava em decadência. A produção asiática havia tomado o mercado internacional com preços muito mais baixos. De repente, a estrada de ferro construída a um custo tão alto já não era mais tão necessária. Todo aquele sacrifício humano havia sido feito por um projeto que perdeu o sentido antes mesmo de começar a funcionar de verdade. Mesmo assim, a Madeira Mamoré continuou operando por algumas décadas. Mas a manutenção era cara, o lucro era pequeno e a floresta nunca deixava de avançar. Trilhos precisavam ser constantemente reparados. Pontes apodreciam com a umidade. Máquinas quebravam com frequência. Até que, nos anos 1970, veio a decisão definitiva. A ferrovia seria desativada. Os trens pararam. Estações foram abandonadas. Vagões ficaram largados ao relento. E a selva, silenciosamente, retomou tudo aquilo que um dia tentaram arrancar dela. Hoje, mais de 100 anos depois, ainda existem vestígios da Madeira Mamoré. Algumas estações viraram museus. Locomotivas enferrujadas repousam como fantasmas do passado. Trilhos desaparecem no meio do mato. Para quem visita Porto Velho, aquilo pode parecer apenas um ponto turístico. Mas para quem conhece a história, cada peça enferrujada carrega o peso de milhares de vidas. A estrada de ferro Madeira Mamoré foi um dos maiores desafios da engenharia brasileira. Também foi um dos maiores desastres humanos da nossa história. Um projeto grandioso que ignorou limites, natureza e pessoas. Hoje ela existe quase apenas na memória, nas fotografias e nos arquivos antigos. Mas enquanto houver alguém disposto a contar essa história, ela não será esquecida. Porque algumas histórias não podem ser apagadas. Elas constam em registros. Se você gosta de histórias reais, lugares esquecidos e mistérios do passado, inscreva-se no canal. Toda quarta-feira, às 20 horas, uma nova história. Até o próximo episódio.